Queria apresentar então a turma aqui do curso de Inovação Social. Acho que é uma iniciativa bem bacana, uma das frentes aí que a Design Ecos atua, que é o curso de Inovação Social que a gente criou junto com a SPM. E a Amina, que trabalha... Hoje ela trabalha... Não sei. A Amina está criando uma rede bacana. A Maria, que é colombiana, que veio da Colômbia só para fazer o curso com a gente, e agora já ficou, né? Porque amou o Brasil. E a Renata, que trabalha no Itaú também. Vai compartilhar com a gente um pouco do case do Poupa Tempo. Gente, obrigado, de verdade. E parabéns pela solução aqui. Fique à vontade. Tá, a gente vai começar. Na verdade, o trabalho, ele tá... O que a gente fez? Primeiro, a gente vai contar um pouco para vocês da percepção que a gente teve e um pouco do aprofundamento que a gente teve na história do Poupa Tempo. Depois, a gente vai para uma fase onde a gente vai mostrar um pouco da nossa visão, o que a gente entendeu de tudo isso e quais foram as metodologias que a gente usou, de que forma a gente trabalhou. E depois disso, a gente vai mostrar para vocês o nosso insight, né? Um caminho, na verdade, que a gente diz que é um caminho criativo para uma solução de poupa-tempo, que a gente fala que é um poupa-tempo 2.0. Então, esse é o nosso primeiro protótipo. Dá para ver que ele é super simples, quase infantil, mas é interessante até para entender que, como o Ricardo falou, tipo, a gente não precisa fazer a melhor apresentação do mundo, mas o que importa é a ideia que a gente conseguir trazer aqui. Então, primeiro vai começar a Renata falando um pouquinho sobre nossos aprendizados e um pouco da percepção que a gente teve sobre o Poupa Tempo. Oi, bom dia. Queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui hoje, a presença de todos vocês. Como o Ricardo falou, né, me chamo Renata Tonés, trabalho numa equipe de inovação dentro da área de cultura, né, numa instituição financeira. E junto, né, com a Amina, com a Maria e com mais 7 alunos, né, dentro do curso de inovação social, a gente pôde se reunir para pensar num desafio proposto pelo Poupa Tempo, né, de como que a gente poderia melhorar ainda mais, né, a relação, o serviço do Poupa Tempo. Então, acho que pode passar. Acho que o Poupa Tempo, né, já é reconhecido desde 97 realmente como uma grande inovação no Brasil, né? É um serviço que foi implantado pelo governo do Estado e hoje eu acho que atualmente consegue atender cerca de 400 serviços, né, se concentrando em um só local. E realmente isso em 97 assim era uma grande alegria, né, assim, você poder realmente em pouco tempo ter acesso, né, a carteira de habilitação, a documentação, né, eu acho que assim, diversos tipos de documento. E daí só que o tempo foi passando, a sociedade mudou, né, assim, o mundo está mudando, né, assim, como o Ricardo trouxe para a gente, acho que não só, né, assim, no governo, acho que no ramo da educação, no ramo da política, tudo está mudando. Então, assim, as relações estão mudando, né. A gente vê que hoje, né, assim, nas escolas, por exemplo, não tem professor, não tem espaço para todos. Da mesma forma, né, se o Poupa Tempo, o que a gente percebeu? Ele se multiplicou, mas a demanda é tão grande, né, assim, são tantas pessoas, assim, cerca de 10 anos, a gente cresceu 1 bilhão, né, assim, de pessoas no mundo. Então, né, assim, não existe demanda, né, assim, é muito difícil pensar em como atender essa demanda. Só que, com isso, a gente tem algo que caminhou numa velocidade que é a tecnologia, né, assim, muito forte. Esses 10 anos, as redes se tornaram muito fortes, assim, o cidadão se tornou muito mais, né, assim, muito mais ativo, né, e daí a gente detectou, assim, através do desafio que o Poupa Tempo ofereceu para a gente foi até lá, e essa é uma visão que a gente percebeu, assim, né, que faltou, né, que falta modernizar ainda mais. Lógico que é feito assim, né, assim, um serviço intenso, né, tanto com o Poupa Tempo, todos os canais de eletrônicos, mas a gente percebeu que ainda assim, as filas são muito grandes, né, assim, a espera é muito longa, existem muitas exigências, a própria linguagem é muito difícil. Então, assim, eu acho que para a gente melhorar assim, um serviço que é para o cidadão, né, que é para as pessoas, nada melhor do que ir lá e ouvir as pessoas. Acho que essa iniciativa, né, do Poupa Tempo, inclusive, de ter esse olhar,
né, assim, de querer assim, ouvir as pessoas, eu acho que é maravilhoso, mas a gente percebeu assim que a linguagem ela é difícil, né, assim, que faltam assim, uma unificação de dados entre todos os né, assim, entre todas as unidades do Poupa Tempo, não só a nível São Paulo, como a nível Brasil, né, assim, que falta um diálogo mais humano entre o cidadão, né, assim, o Estado, que a gente chega no Poupa Tempo, é tudo muito sistematizado e muitas vezes aquela comunicação é muito difícil. Você chega lá, né, e, na verdade, você foi até o local e muitas vezes a orientação é que você vá até a internet, por exemplo, até o site procurar informação. Aí você chega no site, você se frustra, né, porque às vezes o sistema está fora do ar, né, por conta do congestionamento, às vezes você não encontra informação. Então, os próprios pontos eles não são, eles poderiam ser melhores utilizados. Existe uma fragmentação também de informação. Então, para a gente chegar em serviço simples, a gente precisou perguntar assim porque a gente foi como usuário mesmo, né, assim como cidadão, né, assim com exemplos reais. A gente chegou, eu acho que agora eu até pulei aqui numa parte que não era minha, eu peço desculpa. Então, assim, como que a gente chegou a toda essa percepção, né? Qual foi o próximo passo? Aí chegou agora a Amina, ela vai contar um pouco da metodologia de uma forma prática, que foi o que o Ricardo apresentou aqui, né? Desde toda essa pesquisa de campo até a proposta de um primeiro protótipo, né? Esse é um piloto, é um primeiro piloto. E, Amina, por favor. Tudo bem? A gente foi numa primeiro dia. Bom, a gente, na verdade, fez uma imersão no próprio briefing. Todas essas informações que vocês viram anteriormente, elas foram dadas até pelo Poupa Tempo, pela gente, pelo pessoal que trabalha em Poupa Tempo. Então, a gente fez uma imersão dentro, como a gente fala, no cliente. E aí depois a gente foi fazer uma pesquisa, né? Uma visita e uma pesquisa com a turma toda. A gente dividiu a turma nessa pesquisa. Um grupo foi observar. A gente dividiu uma parte do grupo, era o observador. Então ele ficava dentro do Poupa Tempo só observando, né? Quieto, olhando de longe e observando. Outra parte do grupo foi realmente fazer serviços. Então, passou o dia inteiro tirando RG, fazendo carteira de motorista, falando sobre nota paulista, enfim, todos os serviços. Vendo como pegar uma segunda via de CPF e essas coisas. Então, um outro grupo foi ter a experiência. Uma parte do grupo foi fazer entrevistas. Entrevistas com usuários. De uma forma até um pouco mais direta, mas falando a verdade. Estou aqui para entrevistar e para saber o que está acontecendo. Mas tinha um outro grupo que fez entrevistas de uma forma um pouco mais meio cliente oculto, assim, vamos dizer. Perguntava, falava na fila, ei, como é que tá? Tá bom? Ah, não sei, tá. E aí conversava de uma forma um pouco mais, sem ser esse viés de entrevista, que também traz um lado um pouco mais humano. Às vezes as pessoas conversam de forma mais sincera, se tu não falar para ela que está fazendo uma entrevista. Aí tem um outro grupo que estava observando, foi falar com os funcionários, para entender a visão das pessoas que trabalham lá. Então, todo o problema dos funcionários. Aí, depois a gente fez essa visita, enfim, todo mundo foi lá e a gente voltou para a sala e a gente foi entender um pouco as percepções de cada um da turma e foi trazer a analogia, fez uma analogia muito bacana que tu pode contar, né? Tá, vai lá. Foi uma analogia muito bacana, assim, tipo, pós-trabalho, a gente conversou, todo mundo, e a gente fala, qual é a analogia que a gente, para resumir, o que o Poupa Tempo representou para a gente a organização, né, de tudo aquilo? Então, aproveitando um pouco a minha experiência como colombiana, de estrangeiro no Brasil, a gente começou a falar de um exemplo que representasse como é que uma pessoa se sente no Poupa Tempo, mas que permitisse tomar uma distância do Poupa Tempo. Então, eu falei de como eu me sentia nos restaurantes aquilo. Aí, depois disso, a gente passou no bandejão, que é uma experiência um pouquinho mais radical dessa ignorância, né? De você não saber onde que faz a fila, de você não saber o que você precisa, a carteirinha, o que você tem que ter
entender quais são os requisitos, onde que você tem que pagar, quais são essas comidas raras que têm nomes que você não conhece, será que as coisas estão limpas, sabe? Todo esse tipo de coisa sobre linguagem, sobre fluxos, sobre confiança que gera. Então, foi muito interessante a gente tomar distância para entender como que funcionava esse espaço e fazer uma relação com como que está a pessoa se sentindo dentro de Poupa Tempo. Esse foi um exercício bem bacana e continuamos fazendo as outras partes do processo. Depois a gente fez um brainstorm. Em cima disso, daí eu acho que foi um pouco do que o Ricardo falou. Vou passar um pouquinho, porque a gente tem que ser rápido. Aí, então, depois, no meio desse processo, a gente começa a fazer foco, né? Então, começa a tirar conclusões e criar uma análise. E a coisa mais importante foi entender como que está a relação entre cidadão e governo. E é evidente que tem uma distância que está aumentando. Por quê? O governo ficou fixo na solução que já tinha. Poupa tempo como estamos hoje. Estamos parados. É ótimo, mas estamos quietos. O cidadão continuou crescendo, continuou se mobilizando, continuou usando outro tipo de coisas, tecnologia, ferramentas, enfim. Então, obrigada. Então, a gente pensou, tá, vamos entender um pouco mais como que esse cidadão, o cidadão ontem era uma pessoa mais tranquila, acomodada, um pouco mais passiva, lembrando das estruturas que o Ricardo falou, uma pessoa que estava acostumada a todo esse tipo de sistemas centralizados. Então, era uma pessoa que tinha poucos canais. Mas como que é hoje? Hoje, ele é uma pessoa muito mais ativa, uma pessoa que sabe que tem voz e usa essa voz com as ferramentas que a tecnologia oferece, por exemplo, e que tem múltiplos canais, não somente a tecnologia, mas essa força de saber que pode se conectar com os outros e criar redes. Então, pensamos, tá, temos 3 tipos de stakeholders. Temos o governo, temos o cidadão e temos a galera de Poupa Tempo. Sim, temos 3 coisas importantes para entender. Como que vamos fazer que isso se integre? Tá, vamos entender esse modelo mental que cada uma representa. A ideia de governo, a ideia de cidadão e a ideia de funcionário desde a pessoa. Qual é o rol que cada um de nós assume quando está no papel de governo, no papel de cidadão e no papel de funcionário? Se a gente quer uma mudança, a gente tem que romper esse paradigma, esse estereótipo de sou cidadão. Não, eu sou funcionário porque eu assinei um contrato. Não, desculpa, eu sou governo. Vamos criar uma coisa diferente, vamos criar essa empatia de verdade, materializá-la numa nova pessoa. Porque eu acho que é importante aqui também levantar que, apesar de terem alguns problemas táticos e operacionais no Poupa Tempo, isso vai ser resolvido. Isso, até a gente conversou, a gente sabe que estão sendo desenvolvidos novos modelos, eles estão trabalhando muito para que o atendimento, a parte operacional, o banco de dados funcione. Mas o que a gente viu? Qual era o nosso papel nesse trabalho? De repente, trazer uma abordagem um cenário um pouco mais de cima e, principalmente, como a gente poderia trazer um pouco mais do cidadão, um pouco mais do governo e o funcionário pudesse ter um olhar um pouco mais humano, sabe? Já que a gente não está trabalhando nesse dia a dia do Poupa Tempo, onde as pessoas que estão trabalhando na inovação, eles vão trazer isso muito mais do que a gente. Mas o que a gente pode trazer que possa ser até uma nova forma de pensar e trazer de uma forma mais humana as pessoas para dentro do Poupa Tempo? E uma coisa fundamental é que a gente, nessa nova pessoa, que seria o usionário, entre usuário e funcionário, né? Então, esse usionário que vamos ser todos, é uma pessoa que não tem mais as barreiras que hoje temos. Tipo, sou funcionário, desculpa. Até esse ponto eu posso te ajudar. Vai no online. Não, sou usuário, desculpa o palavrão, mas estou puto, nada funciona, isso aqui, desculpa, tem a informação, mas ninguém acredita na informação que está impressa. Senhora, o que devo fazer? Sabe, esse tipo de coisas. Então, o usionário, o que ele faz é romper todas essas barreiras, permitir novas interações, baseado na empatia, na autonomia e na colaboração. Aí, se temos uma nova pessoa, essa pessoa tem que ter um novo valor, né? Uma coisa que incentive ele.
Esse bem mais valioso, sabemos que não é mais o dinheiro, né? Hoje é o tempo, pelo menos nas cidades que a gente mora. Então, se existe uma moeda para representar o dinheiro, será que podemos criar uma moeda para representar o tempo? Ou uma forma para a gente entender como que vai ser uma troca diferente com o tempo? Essa é a nossa proposta. Tá, e aí dentro, por que a gente fala que... por que a gente chegou no tempo, né? A gente fala muito que, nesse momento, que a gente... esse usionário que a gente fala, ele é uma pessoa... Como é que a gente... Prático, assim, de forma prática. A gente tem o funcionário que ele trabalha no poupa-tempo, e a gente tem o cidadão que vai lá e usa os serviços. O usionário é uma pessoa que ela poderia fazer trabalhos, ela poderia ser quase um voluntário, vamos trazer um nível mais básico, né, como a gente está falando de inovação, às vezes é muito além, mas assim, quase um voluntário, que ele faz serviços para o poupa-tempo, ajuda de certa forma, colabora dando, a gente vai mostrar depois alguns exemplos, e também, mas o que ele ganha pode ganhar em troca, né? E a gente pensou que não poderia ser dinheiro, mas a gente gostaria de alguma coisa tipo Nota Paulista está funcionando porque as pessoas ganham alguma coisa em troca, né? Hoje elas guardam, pedem ali a nota fiscal. A gente pensou, tá, qual é, sem ser dinheiro, qual é o bem mais valioso da sociedade hoje, que a gente está numa sociedade estressada, com pressa, e que a gente fica o tempo todo pensando, nossa, meu filho cresceu, eu não vi ele, ou deixei de fazer minhas coisas, ou eu estou louco para tirar férias, porque é o tempo. E o tempo, na verdade, ele pode ser usado de diversas formas. A gente pode dar tempo para as pessoas em determinados lugares. Então, essa moeda de troca ela poderia ser... O tempo ele pode ser um tempo bacana para você ter de folga, se você é um funcionário mesmo, por exemplo. No caso, tem vários níveis de usionário. Ou você pode pegar esse como voluntário, sendo um usionário, pode ser usar esse tempo, de repente, num teatro, num cinema, em alguma coisa ligada enfim, ao Sesc. Aí a gente vai mostrar agora uma organização que a gente acredita de como poderia fazer para que entrasse em prática essa parte do usionário dentro do poupa-tempo. Então, uma parte é muito ligada à capacitação, comunicação e cooperação. A gente até fez ali um coraçãozinho, porque a gente acha que isso realmente são os 3 pilares para a gente trabalhar. E isso, de certa forma, gera cidadania, que é o que a gente traz mais aqui dentro desse trabalho, enfim, em cima de cidadania. Como a gente trabalharia a cooperação? A gente poderia abrir o poupa-tempo para ter voluntários, né, pessoas que pudessem ajudar com coisas mais simples. A gente sabe que o poupa-tempo, a gente estudou ele, sabe que tem diversas... tem governo federal, estadual e municipal dentro do mesmo local. Mas a gente também sabe que existem outros tipos de trabalho e serviços que as pessoas poderiam ajudar, não nesses trabalhos que os processos precisam ser totalmente organizados, porque eles tem que existir, de certa forma, algum processo ali de burocracia, por causa que existem 3 tipos de poder. A gente teria voluntários, a outra parte seria uma rede onde a gente poderia deixar aberta opinião para as pessoas trazerem ideias colaborativas para o poupa-tempo. Então, ao invés de o poupa-tempo parar uma equipe, ou perder tempo com uma equipe, pensando em inovação, de repente, assim, a gente tem um problema hoje de atendimento. Vamos colocar isso numa rede e pedir para as pessoas, deem ideias. Porque a gente sempre fala que, até a história do tempo que a gente está falando, imagina, é impossível hoje tu calcular a hora homem, e essa hora homem, muitas vezes, ela vira um custo muito alto de trabalho para dentro das empresas. Mas, tipo, por exemplo, 300 pessoas dando ideias ao mesmo tempo, através da internet, para dentro de um canal, esse tempo a gente não tem nem como calcular ele para dentro do poupa-tempo, porque isso traria muito custo. Mas, ao mesmo tempo, quando coloca ele na rede, traz as pessoas para dentro, para elas colaborarem, a gente consegue ganhar tempo e consegue ganhar ideias muito interessantes de pessoas que estão de fora, que é a história que
Carol tinha falado. Daí tem a parte do banco de talentos, onde também as pessoas poderiam se candidatar para trabalhar lá dentro. Tem algo ligado a aprendiz, enfim. E usuários master, que a gente chama que é o atual colaborador. Que a gente fala que o usuário master ele deveria ser reconhecido como um usuário também. Não funcionário, mas um usuário master. Que ele é diferente, porque ele realmente faz parte daquilo, ele passou num processo seletivo, ele está lá não como um voluntário. A capacitação ela poderia ser por um e-learn e um laboratório. A gente imagina muito poder pegar e fazer um laboratório, fazer um exercício de pegar, por exemplo, fazer um espaço ou um poupa-tempo e usar ele como um laboratório para que isso seja... E a parte de e-learning é poder ensinar as pessoas também, tanto lá no espaço, mas também na parte de internet. E a comunicação. Essa é a parte muito importante, a gente acha que a humanização do espaço, assim. Deixando o poupa-tempo, ele tem... A gente foi aqui no centro e ele tem muitos espaços, ele pode trazer alguma coisa mais ligada, trabalhos de pessoas, sei lá, de artistas para dentro do espaço, a identidade visual e espacial. A gente sabe o quanto que umas senhoras... As pessoas elas estão mal acostumadas, até os funcionários falam isso lá dentro. Elas estão mal acostumadas, elas entram e já querem perguntar. Mesmo que tu faça a melhor comunicação, a pessoa ela quer perguntar. Só que a comunicação tem que ficar tão fácil, espacial e boba, que seja meio... que a pessoa tenha vergonha de perguntar, porque está óbvio. Que nem o metrô, né? Que nem o metrô que a gente estava falando. Ela fica meio... Não perguntam muito. Se ela pergunta, ela até fica meio com vergonha. Ela vai num canto e vai lá... Como é que eu faço? Não, tem um mapa, tem uma comunicação, tem uma legenda. E a identidade visual e espacial também para deixar quente, tem um trabalho ali um pouco de até meio... A gente estava falando meio... ser meio óbvio, né? E esse trabalho de comunicação está ligado à moeda social, que a gente fala que essa moeda social é o tempo, que a gente poderia, sim, ter uma carteirinha de usuários, onde as pessoas poderiam... Uma vez que ela ajuda a poupar tempo de alguma forma, seja numa rede social colaborando com ideias, seja sendo voluntário, seja, sei lá, facilitando algum tipo de trabalho, ela tem uma carteirinha que ela vai poder trocar essa doação dela, desse tempo dela, por um tempo em outros espaços. E a gente tem alguns exemplos aqui de tempo, né? Tipo, governo, mas com o governo, por exemplo, a gente pode fazer uma parceria de entretenimento, ligado muito mais à cultura, assim, né? Tipo, a gente tem trabalhos, a gente tem umas parcerias com o SESC, algumas atividades. Será que a gente não pode trocar e dar, por exemplo, tu tem, sei lá, 15 horas para gastar no SESC, sabe? Em qualquer SESC. E aí, dentro disso, pode escolher o teatro, o show, alguma coisa assim. Assim, uma troca pelo voluntariado, pela coisa que você já fez. Então, você vai acumulando tempo que pode investir nesse tipo de coisas. Assim, na verdade, até complementando, na verdade, toda essa percepção, essas soluções, na verdade, elas são ideias, né? Assim, eu acho que o principal desafio hoje em dia do mundo, não só Brasil, mas é como transformar essas ideias em novos negócios, né? Então, eu acho que muito tem se falado em inovação, né? Em esse movimento crowd, né? Crowdsourcing, crowdfunding, né? O poder da multidão, né? Assim, de como a gente envolver o pensamento de todos. E a gente não, né? Quando a gente fala em usionário, é justamente isso. É a gente pensar no ser humano. Então, assim, tem, né, como a Amina colocou, tem 3 estratégias ali, né, que a gente, né, como unir, né, assim, que é o governo, o cidadão e o Estado, mas olhando o lado humano, né? Assim, então, eu acho que a gente tem assim uma grande oportunidade, né, assim, como seres humanos, de pensar nesses novos modelos, né, e tornar isso sustentável. Então, a gente não vai deixar, né, esse voluntariado, as pessoas não vão deixar, se eu vou trabalhar e não vou ganhar nada. Mas é como a gente pensar nesse modelo de negócio para tornar esse fluxo de fato sustentável, assim, lucrativo também. E aqui a gente dá um exemplo, por exemplo, da iniciativa privada, como faz uma parceria, por exemplo com uma empresa de celular, telefônica, a gente poderia trocar por crédito no celular. Então, tu tem 30 minutos de crédito no celular porque foi feito lá um trabalho, enfim, para o poupa-tempo. E aí tem uma coisa que a gente acha muito interessante também, é um autoatendimento, né?
Se hoje a gente tem o check-in do aeroporto hoje é muito bem feito, né? A gente muitas vezes faz check-in antes de sair de casa, mas também tem um autoatendimento e não tem mais fila hoje. É muito difícil tu já ver filas, né, dentro do aeroporto. Então a gente acha bacana ter totens, assim, autoatendimento mesmo do poupa-tempo, onde as pessoas pudessem ir aos poucos, até para se acostumar, porque como foi com os bancos, se não tivesse lá toda a parte de autoatendimento, as pessoas não se obrigariam elas sempre iriam para o caixa para poder fazer seus pagamentos. Mas no momento que tem um autoatendimento e onde tem algumas pessoas que falam, não, peraí, qual é o serviço que tu quer fazer? Aqui dá para fazer no autoatendimento. Não precisa chegar até lá. Então é bacana porque aqui também esse totem, ele traz toda a parte online, ele pode também depois pegar poder tirar um ticket do teu valor de tempo, ver quanto que tu poder te entender melhor como cidadão como um todo no serviço do poupa-tempo integrado e não só num serviço único. Isso trata também bastante de mudança de cultura, né? A gente for ver, o próprio brasileiro tem esse comportamento natural. A gente vai no metrô, tem o autoatendimento, mas muitas vezes o que a gente vê é fila, né, fila para comprar o bilhete, sendo que tem assim a máquina de autoatendimento. Então, tudo isso também a gente não pode esquecer de, né, assim, de focar nessa mudança de cultura. Então, acho que são estratégias, assim, que são ideias, né, de como transformar isso em novos. Mas negócios. acontece, né? Segurança foi e uma coisa importante é que, como o Ricardo falava, estamos numa era social, né? E toda essa mudança cultural tem a ver com uma coisa que eu ouvi muito. Eu uni duas frases bem brasileiras. E é deixar que a massa coloque as mãos na massa, né? É empoderar as pessoas e os cidadãos para que sejam realmente isso que deveria ser o governo, porque o governo somos todos. Então, é como cada um faz parte. Basicamente isso. E agora, né? A gente faz essa pergunta para vocês, porque a gente acredita em fazer um projeto piloto, realmente de um poupa-tempo gerar ação, né? Porque eu acho que é bacana, de alguma forma, nem que seja... A gente fala que o protótipo, esse é o nosso básico aqui, que foi até um desenho bem... Piloto 1. Piloto 1, mas acho que bacana para ser um piloto 2 é poder fazer de forma prática isso, nem que seja num pequeno posto, numa cidade, em algum lugar, para ver se isso realmente funciona. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.